A gente vai falar agora de uma crônica de uma tragédia anunciada. Quando essa crise começou, a gente teve o primeiro circuit breaker lá atrás na Bolsa. Eu vendo aquilo e tendo uma experiência de 20 anos no mercado financeiro, boa parte desses 20 anos nas mesas de operações, né, e operando títulos de dívida corporativa, que foi o que eu fiz a maior parte da minha vida, eu imaginei o que os bancos estariam passando em termos de dificuldade, e eu imaginei que vários pequenos e médios bancos deveriam estar passando por uma situação de quase quebrar, né? Porque as variações que você tem no momento onde está todo mundo muito otimista, todo mundo muito alavancado, e você tem uma variação drástica como essa de um dia para o outro, isso quebra banco. E aí eu postei, né, no meu, vou mostrar aqui o post, eu postei aqui no meu Twitter, dizendo o seguinte: no dia 12 de março, tudo indica que se o ritmo da piora seguir como esta, logo saberemos de instituições financeiras em apuros. Vejamos quão rápida e certeira será a ajuda que receberão do governo. A mesma ajuda que aposentados, doentes e miseráveis esperam na fila há meses. Pois bem, 2 dias depois, aparece isso aqui. Guedes diz que bancos menores são monitorados e Caixa destina 30 bilhões para a compra de carteiras dos bancos. Eu falei 2 dias antes, demorou 2 dias para vir a ajuda para comprar a carteira dos bancos. Eu pego, vendo aquilo que estava acontecendo, faço um vídeo, que é esse vídeo do YouTube aqui, o erro de análise que estão cometendo nos mercados, e posto no meu Twitter isso aqui, 2 dias depois do governo ter anunciado essa ajuda. Eu falamos isso há 2 dias numa live no YouTube. Não faz sentido ter investimento em fundo de crédito privado para ganhar 0,1% a mais de retorno em relação aos títulos públicos, e um grande risco de default com a parada da economia. Lá atrás, 3 semanas atrás, eu falei do risco das carteiras de crédito privado, aquela que já tinha tido imediatamente a ajuda do governo. Aí, olha agora, essa é a denúncia, deputado, e isso eu quero te passar depois isso, tá? Porque isso é importantíssimo. No dia 27 do 3, o Valor faz uma matéria, e nessa matéria do Valor, ela espalha pelo WhatsApp, as corretoras começam a mandar. É essa matéria do dia 27 do 3, que eu risquei o nome do banco para não me enfiar em apuros aqui desnecessariamente, mas está lá para todo mundo ver na matéria do Valor. No dia 27 do 3, Banco XYZ vai às compras e leva liquidez para as debêntures. Nesses dias sem liquidez no mercado secundário de debêntures, a presença do banco XYZ chamou a atenção de gestores que precisavam de recursos para arcar com o resgate dos seus fundos. Nos últimos 4 ou 5 pregões, na estimativa do mercado, o banco XYZ negociou mais de 300 milhões de reais, sempre na ponta compradora. Um banco que é extremamente bem relacionado politicamente. 3 dias antes dessa notícia aparecer aqui, ó, Congresso aceita dar poderes para BC comprar títulos públicos e privados na PEC que foi enviada ao Congresso. Lá, olha a crônica da tragédia anunciada, olha o poder do mercado financeiro, gente, está aqui. Vocês podem dizer que é tudo coincidência. Não é coincidência, eu trabalhei 20 anos nas mesas de operações. 3 dias antes de ser apresentada a PEC, o banco que é relacionado politicamente, um dos maiores bancos de investimento do Brasil, ele entra comprando tudo que é título de dívida corporativa. 3 dias depois aparece uma PEC que permite o Banco Central, isso é a coisa mais maluca do mundo, o Banco Central poder comprar título corporativo da carteira dos bancos. E aí, eu vou falar, ele não precisa nem comprar mais. Porque só a expectativa dele comprar faz o quê com o preço desses títulos todos nas carteiras, gente? Todos os títulos sobem, porque eles falam, não tem mais risco, porque agora o cara pode comprar. Mas está escrito, o banco comprou antes de acontecer. E aí eu pergunto antes, para finalizar aqui e passar para vocês, eu pergunto antes o seguinte: por que o banco pequeno e o banco médio não pode arcar com esses prejuízos? Por que o banco tem que ter lucro?
Por que o banco pequeno e médio não pode quebrar? É claro que ele pode quebrar, o que não pode quebrar é o sistema financeiro, porque a gente depende do sistema financeiro. Mas se o banco tomou decisões erradas, se arriscou a mais e lucrou bilhões nos anos anteriores e distribuiu os dividendos sem pagar imposto nenhum para os seus donos, e agora ele fez uma aposta especulativa, porque é especulativa, errada e perdeu dinheiro, quebrar. O banco pequeno e o banco médio tem que quebrar. Agora, o que a gente está fazendo? O banco não está quebrando, esse dinheiro, esse prejuízo vai ser assumido pelo Banco Central, que não tem o menor sentido comprar título. Ele não tem nada para fazer com esse título, porque quando ele pega esse título como garantia numa operação compromissada e empresta dinheiro, ele está dando liquidez para o mercado e o risco continua sendo do banco. Mas quando ele compra esse título, ele não tem o que fazer, ele está simplesmente assumindo o prejuízo do banco no mercado que é de balcão, não é um mercado como Bolsa de Valores, porque se eu tento comprar uma ação fora do preço na Bolsa de Valores, entra alguém interferindo na minha negociação e não deixa que eu compre naquele valor. No mercado de balcão não tem isso. No mercado de balcão, as pessoas fazem negócio por telefone e podem fazer negócio quando você tem crise. Você não tem referência de preço. Elas podem fazer fora de preço. E aí, você tem o Banco Central, o Ministério da Economia, na mão de pessoas que eram chefes de áreas de tesouraria de bancos, que têm os amigos que são os amigos que estão com essas carteiras de títulos, que são os amigos que estão em contato o dia inteiro com eles pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, podendo agora vender seus títulos, vender seus prejuízos. E aí, o que a gente fala, achando que assim é o severo, o rígido, vamos aumentar os impostos dos bancos, vamos aumentar para 50% o imposto sobre o lucro dos bancos. Que lucro! Que lucro! É isso que os bancos queriam. A gente transformou o prejuízo em lucro e está se achando um espertão porque está tributando lucro. Não tinha que ter lucro. Tinha que assumir esse prejuízo e não passar esse prejuízo para a gente. Porque quem vai bancar esse prejuízo agora é o meu imposto, é o imposto do Túlio, é o imposto do Beto, é o imposto do cara que está lá há 10 dias sem receber um centavo no lugar onde ele mora. Não pode, isso é absurdo. Me perdoem assim, mas como eu anunciei desde o primeiro dia eu fui contando como é que ela ia acontecer e tem um detalhe de crueldade, porque tem essa, o mafioso só é mafioso quando ele entra e todo mundo sabe que ele é mafioso. Esse é o prazer de ser mafioso. Eu conheço o Monty Roberts, aquele encantador de cavalos, ele era muito amigo do Frank Sinatra, era sócio do Frank Sinatra, e o Frank Sinatra tinha fama de ser mafioso, mas não era mafioso. Mas o Monty Roberts dizia que ele adorava a fama de ser mafioso, porque tem esse fetiche da fama, né? Então, não basta o banco comprar 3 dias antes de sair a medida que faz os títulos subirem de preço. Ele quer que todo mundo saiba que ele comprou, ele quer ser notícia no Valor Econômico. Me perdoe, Beto, mas um dia... Eita, cortou aqui. Me tiraram do ar, hein? Quando me tiram do ar é porque eu estou acertando o alvo, olha só. Você falou a palavra. É isso mesmo, quando me tiram do ar é porque eu estou acertando. Você falou a palavra. Olha só, qual o sentido... É isso mesmo. Qual o sentido do Banco Central comprar, em definitivo, títulos de crédito privado, ao invés de simplesmente emprestar dinheiro, que já é excepcional isso, emprestar dinheiro tendo como garantia esses títulos e manter o risco no banco? Me explica, Beto, e por que esse desespero que o banco pequeno e o banco médio não podem quebrar? Porque a padaria do seu José, a loja de roupa da Dona Maria, a lanternaria, funilaria lá do cara, essas empresas vão quebrar agora, todas elas podem quebrar. Por que banco pequeno e médio não pode quebrar? Por que a gente não defende o sistema, não defende o poupador? A gente defende o dono do banco. Que inversão de valores maluca é essa? Perdão, Beto, vai lá. Ah, Edu, vamos nessa. Cara, primeiro eu vou começar aqui com uma coisa que é muito interessante. Você fez uma excelente pesquisa, né? E você tem os elementos para o Ministério Público tomar a sua atitude. Por quê? Porque isso que você mostrou aí se chama crime, tá certo? Isso é um crime, né, de informação privilegiada. Ou seja, se eu tenho a informação de que vai sair uma norma, tá, que vai permitir que um determinado órgão regulador compre meus títulos, certo? Então, isso aí é informação privilegiada. Então, resta saber se essa instituição financeira tinha informação de que estava em discussão uma norma e mais.
uma norma que tinha o apoio para ser aprovada, ou seja, que estava garantida de ser aprovada, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Você citou outras coisas aí, você citou essa questão de comprar a carteira. Eu ia mostrar para você, na hora que você começou a falar da questão das carteiras de crédito privado, uma das perguntas que fizeram foi super engraçado, porque é a diferença de você ter informação, quer dizer, de você ter o telefone para ligar e você não ter. Então, foi feita uma pergunta, né, dizendo assim, os fundos de crédito privado. Eu disse, cara, é só você olhar para o desempenho dos fundos de crédito privado e você vai ver que o que aconteceu. O que é um fundo de crédito privado? Você bota a grana na mão de um administrador, esse administrador vai e compra empréstimos que foram feitos por bancos ou por, sei lá, que muitas factories fazem isso, né? Elas fazem os empréstimos, descontam as duplicatas e botam essas duplicatas para serem... elas precisam de dinheiro para fazer mais vendas, e aí elas entregam essas para o fundo de crédito privado, você bota a sua grana lá, e você ficava ganhando, na época, uma coisinha acima do DI, que é o que você mesmo citou aí na sua apresentação. Aí você falou, ganhavam, sei lá, 0,10 acima do DI. E eu via muita corretora, mas muita corretora. Eu até falei com um amigo meu, até coloquei isso aqui nessa resposta que eu passei para o pessoal oferecendo isso direto, entendeu? Porque era um fundo de crédito privado que rendia um pouco mais do que o DI. Aí, como no fundo de crédito privado a taxa de administração é maior e o cara podia tirar uma grana, né, é o que remunera essas corretoras, essa taxa de administração, no lugar de você ir para uma aplicação que tivesse aquela mesma taxa de juros, mas que fosse mais segura, o cara te jogava que não pagava nada para a corretora, o cara te jogava para isso. E aí foi o que aconteceu, o que você muito bem narrou, e o que eu falei para o cara. Eu digo, olha, se você souber escolher, porque vai acontecer uma inadimplência muito grande com isso aí. Esse momento que a gente está vivendo vai dar inadimplência. Ou seja, as pessoas não vão pagar as suas dívidas. Quando não pagar as dívidas, quem é que vai se ferrar na história? É o cara que está no fundo de crédito privado. Mas veja você que você matou a charada quando você descobriu que alguém sabia que essa medida ia sair, e não é difícil de saber, veja, para mim, para você, talvez seja, mas para as outras pessoas, para algumas pessoas, não é difícil de saber, né? Sabia que a medida ia sair, o que o cara fez? O cara comprou os títulos, como você exemplificou, comprou essas dívidas bem baratinho, porque o cara disse assim, pô, isso vai dar pau, eu não vou receber esse dinheiro. Então, ele vendeu barato para alguém que sabia disso, e, como você bem explicou, o simples anúncio dessa medida deve ter jogado os títulos lá para o espaço. Então, o cara ganhou muita grana muito facilmente, entendeu? Então, assim, agora, volto a dizer, se for comprovado que essa pessoa ela tinha informação privilegiada, o Ministério Público pode fazer um bom trabalho aí e tentar dar uma lição para quem gosta de fazer gracinha, que não é pouca gente, tá? Nesse mercado financeiro, não é.